Bom, hoje então a gente vai dar continuidade aqui nas nossas aulas de infectologia pediátrica e a gente vai falar um pouquinho então hoje sobre tuberculose na infância. E aí durante a nossa aula a gente vai fazer aí um passeiozinho sobre o agente etiológico, quais são as possíveis apresentações clínicas da tuberculose na infância, como a gente fecha esse diagnóstico, como a gente vai manejar aquele recém-nascido exposto a uma mãe com tuberculose, como a gente trata e como a gente pode prevenir, então, a tuberculose na infância. Começando, então, falando um pouquinho sobre o agente etiológico, a gente sabe que a tuberculose é causada, então, pela Mycobacterium tuberculosis, mas ela faz parte, na verdade, de um complexo. É o complexo Mycobacterium tuberculosis. E dentro desse complexo, a gente tem a Mycobacterium tuberculosis, propriamente dita, mas a gente também tem a Mycobacterium bovis, que é a que faz parte, que é o componente da vacina da BCG, e a gente tem aqui a Mycobacterium africano, a canete, a microte, a pinniped e a caprai. Então, a gente tem um complexo de todas essas micobactérias que podem causar um quadro de tuberculose, mas com maior relevância aqui para a Mycobacterium tuberculosis e para a Mycobacterium bovis associada aqui à vacina da BCG. A transmissão dessa micobactéria, então, ela é por via aérea e uma pessoa, então, com uma tuberculose pulmonar ou uma tuberculose laríngea, ela é capaz de eliminar os bacilos no ambiente. De que forma que ela elimina isso? Através da fala e através da tosse. E ao eliminar esses bacilos, então, no ambiente, ela pode contaminar uma outra pessoa através dos aerossóis oriundos desse ato de tossir, de falar e de espirrar. Cerca de 10% dos infectados adoecem e a gente ainda pode ter chances de reinfecções se uma pessoa for novamente exposta. Se a gente tem aqui que 10% desses infectados adoecem, então quer dizer que a gente vai ter uns quadros em que a pessoa entra em contato com a micobactéria, mas ela não vai apresentar a doença tuberculose. Quais são as populações, então, de maior risco que a gente tem para adoecimento pela Mycobacterium tuberculosis? A gente tem as pessoas que vivem em situação de rua, que têm 56 vezes mais chance de desenvolver a tuberculose doença, pessoas que vivem com HIV, 28 vezes maior chance, pessoas privadas de liberdade, também com 28 vezes maior chance de desenvolver a tuberculose doença, e a população indígena. E a gente tem que a tuberculose no nosso país, ela é uma doença que tem uma prioridade de controle. É uma doença que ela está presente em diversos estados do nosso país, contaminando grande parte da população. E aí, então, a gente pensando nessas populações de risco, algo fundamental que a gente tem diante de um diagnóstico de tuberculose é a gente solicitar sempre o teste diagnóstico de HIV para essa criança, já que a gente tem essa população como uma população com 28 vezes maior chance de desenvolver um quadro de tuberculose. Na pediatria, a gente tem aí a questão da tuberculose primária, que ela acaba sendo, como muitos adultos imunossuprimidos, apresentando esse quadro de tuberculose primária. Esses quadros são mais graves, mas eles têm um baixo poder de transmissibilidade. Isso porque as crianças, de uma maneira geral, são crianças paucibacilares, quer dizer o quê? Que elas têm pouca quantidade de bacilos. Se eu tenho pouca quantidade, ao falar, tossir e espirrar, eu elimino uma menor quantidade de bacilos no ambiente. Consequentemente, acaba se transmitindo menos a doença. Eu transmito menos a micobactéria, menor chance de adoecimento. Quando a gente fala, então, aqui que houve uma transmissão respiratória acometendo uma criança, já que ela é paucibacilar, o que a gente tem que ter muito em mente? Se eu tenho uma criança diagnosticada com uma tuberculose, ela recebeu isso através de uma transmissão respiratória, então quer dizer que ela tem um contato com um adulto, que geralmente os adultos têm uma alta infectividade, eles são multibacilares, que transmitiu essa micobactéria para essa criança. Então, a partir do momento que eu tenho uma criança com o diagnóstico de tuberculose, eu preciso investigar todo o seu entorno para eu tentar encontrar quem é aquele adulto fonte que foi capaz de transmitir a micobactéria para ela, para que ela desenvolvesse aí a forma
em geral primária da tuberculose. Então, a tuberculose na criança, ela tem como esse grande marcador epidemiológico de transmissão, que eu vou poder ir atrás e tentar encontrar quem é esse meu caso-fonte. Falando então um pouquinho agora sobre as apresentações clínicas da tuberculose nesse mundo pediátrico. A gente tem como definição do Ministério da Saúde a de sintomático respiratório, que é aquela pessoa que tem uma tosse por mais de 3 semanas e essa pessoa ela deve ser investigada para tuberculose. São as famosas buscas ativas por aqueles sintomáticos respiratórios para a gente triar a tuberculose nessas pessoas, tentar identificar e tratar para diminuir a disseminação. Só que na criança, em geral, a gente não vai ter esse quadro bem apresentado dessa maneira. Essa definição do sintomático respiratório, ela acaba valendo na prática muito mais para os adultos, mas é importante que vocês saibam que essa é uma das definições que a gente tem para ir em busca de uma pessoa possivelmente infectada com a Mycobacterium tuberculosis. A gente tem duas apresentações principais aí no universo pediátrico da tuberculose. A gente tem os quadros propriamente pulmonares, que são iguais do adulto, mas a gente tem aqui as formas extrapulmonares. Quem são, então, essas formas extrapulmonares? Aonde elas vão acontecer? A gente tem ela acontecendo nos linfonodos, fazendo a linfadenopatia. A gente tem ela cometendo as meninges, fazendo uma meningoencefalite. Pode ter uma tuberculose pleural, a gente pode ter um acometimento ocular, articular, ósseo e raramente a gente ainda pode ter a forma da tuberculose congênita. Esse quadro congênito, a gente teve aí em torno de aproximadamente 20% dos casos sendo apresentados como uma tuberculose da forma congênita. Quando a gente vai, então, na busca do quadro clínico da apresentação de sinais e sintomas, em geral, na tuberculose, a gente vai ter essa tríade, que é a tríade de perda de peso, uma tosse crônica e a inapetência. Mas na pediatria é muito importante a gente lembrar disso, que ela pode se apresentar como uma febre de origem indeterminada. Então, em toda criança com quadro de uma FOI, de uma febre de origem indeterminada, é mandatório que a gente investigue a possibilidade de tuberculose. E quanto menor a criança, a gente ainda tem um maior risco de disseminação, principalmente nas menorzinhas aí de 1 aninho de idade. Então, nessas crianças, a gente tem que muito mais pesquisar diante de um quadro de FOI, uma tuberculose, pelo risco de disseminação da doença. Aqui, então, a gente tem uma imagem mostrando justamente aqui a forma extrapulmonar, em que a gente tem aqui nesse raio-x esse alargamento do mediastino. E esse alargamento do mediastino fala pra gente de um comprometimento de linfadenopatia, fazendo os quadros aí de tuberculose associada a linfonodos intratorácicos. E aqui uma outra imagem mostrando já esse pulmão com vários micronódulos bilaterais, que é a forma da tuberculose miliar, que já sugere aí uma disseminação hematogênica da tuberculose. E aí essas manifestações extrapulmonares que a gente pode ter, então falando aqui um pouquinho rapidamente de algumas delas. Na tuberculose óssea, a gente tem como sendo da manifestação extrapulmonar uma das mais comuns na criança, correspondente aqui de 10 a 20% dessas lesões extrapulmonares na infância. E ela pode ser caracterizada aqui como mal de Pote. A gente também tem a ganglionar periférica, que é uma das formas mais frequentes de tuberculose extrapulmonar, em especial nas pessoas vivendo com HIV e nas crianças. É uma forma que ela é mais comum aqui em indivíduos mais jovens, abaixo de 40 anos. A gente também tem uma forma muito importante de tuberculose, que é a TB meningoencefálica, mas que a gente vai abordar ela um pouquinho mais na aula sobre meningites. Aqui, então, a gente tem uma questão para a gente trabalhar um pouquinho do que a gente falou até agora. A gente tem uma menina de 5 anos que está em investigação de um quadro de uma febre de origem indeterminada, não esclarecida, já presente há 1 mês. Essa febre está associada à perda de peso nas últimas semanas e nenhuma outra queixa. O pai, que morava na mesma casa dessa menina, teve uma doença pulmonar, que foi tratada por um longo período, segundo a pessoa que está acompanhando essa menina na consulta.
O raio-x de tórax tem algumas imagens micronodulares disseminadas. No exame físico, ela está eupineica, a ausculta pulmonar é um pouco rude e tem uma queixa de uma tosse eventual. Qual é a principal hipótese diagnóstica e a orientação para esse caso? Então, aqui a gente tem uma criança de 5 anos de idade que tem um quadro de uma FOI. Lembra que FOI a gente sempre vai investigar a possibilidade de tuberculose. Ela teve, junto com isso, a perda de peso, que é um dos sinais que a gente tem associados à tríade da tuberculose. E ela ainda teve na casa dela o contato com o pai que tratou uma doença pulmonar por um longo período, ou seja, sugere aí que ele teve um quadro provável de uma tuberculose, porque é um quadro pulmonar tratado aí ao longo de pelo menos 6 meses, dependendo do quadro. E quando é feito o raio-x dessa criança, a gente tem aquela imagem, como eu mostrei para vocês ali atrás, micronodulares disseminadas. Então, isso fala para a gente a favor de um quadro de uma tuberculose miliar pulmonar. E como a gente vai, o que a gente vai orientar? Iniciar o esquema preconizado para o tratamento. E aí, agora falando então um pouquinho de como a gente faz o diagnóstico da tuberculose na infância, a gente tem 3 pilares para o nosso diagnóstico. Então, a gente precisa identificar o patógeno, ter um quadro clínico e radiológico sugestivo e ter uma epidemiologia. Então, esse é o tripé do diagnóstico da tuberculose. Em relação à identificação do patógeno, a gente tem que ele pode ser feito através de um teste rápido molecular, que é conhecido como GeneXpert. A gente pode fazer por uma baciloscopia direta, que é o famoso pesquisa de Barr, ou até por uma cultura em escarro. E esses exames, o teste rápido molecular, a baciloscopia e a cultura, além do escarro, a gente também, na pediatria, vai lançar mão aqui muito do lavado gástrico e, em situações excepcionais, o lavado broncoalveolar. E a gente também pode fazer a identificação desse patógeno de uma maneira indireta, que seria através da resposta imune do paciente, que é desencadeada pela presença da micobactéria naquele organismo, fazendo essa resposta imune que é identificada por meio aqui do PPD ou do IGRA. Falando então um pouquinho de alguns conceitos importantes aqui para a gente entender um pouquinho mais da tuberculose. Então, em relação a essa maneira indireta da gente identificar a presença da micobactéria através da nossa resposta imune, a gente tem o PPD, que é a injeção que a gente faz no braço daquela criança para a gente avaliar se acontece uma reação de hipersensibilidade do tipo 4. Se tem essa reação, dependendo do tamanho em que ela acontece, da nodulação que ela é formada, a gente vai considerar esse PPD como positivo ou como negativo. E a gente também tem a outra maneira de identificar essa resposta imune, que é através do IGRA. Esse IGRA, ele é o quê? É a dosagem de interferon gama liberada na resposta imune. Então, eu tenho contato com a micobactéria, o meu corpo vai fazer a produção desse interferon gama, e esse interferon gama é dosado, então, por meio desse exame chamado IGRA, e eu consigo identificar se ele é positivo ou se ele é negativo, indicando aí que a micobactéria em algum momento entrou em contato com esse organismo. A gente tem outros exames que podem nos ajudar, que um deles chama ADA, que é a adenosina deaminase. Essa ADA, ela é uma enzima intracelular que ela é presente num linfócito ativado pela presença da micobactéria. Então, é um exame que nos ajuda bastante. Vocês vão ver que em determinadas situações a gente pode pedir esse exame, seja sérico, seja num líquido pleural, num líquido sinovial, por exemplo, para nos ajudar aí a pensar na possibilidade que aquela infecção foi causada pela Mycobacterium tuberculose. E aí as outras maneiras que a gente tem de identificação do agente, que são as maneiras mais diretas, que seria aqui a baciloscopia, que é o famoso pesquisa de Barr ou PBAR, o teste rápido molecular e a cultura. Aqui o que é interessante a gente lembrar? Que na baciloscopia eu preciso ter um indivíduo que tem aqui pelo menos 10.000 bacilos por ml
para que essa baciloscopia seja positiva. Então, eu tenho que ter uma carga bacilar bem maior para que esse meu exame seja positivo. Então, aí com isso surgiram exames que tornam mais sensível à identificação da micobactéria, como o teste rápido molecular, que é o Gene Expert, que eu preciso de 100 bacilos por ml para que ele seja positivo. E a cultura melhora ainda em sensibilidade, que a gente tem aqui que ter 10 bacilos por ml para que ela seja positiva. Mas qual que é o grande problema da cultura? Poxa, se eu preciso de tão pouquinho para ela ser positiva, por que eu não uso, então, só ela para poder identificar? A grande questão é que a gente tem uma demora aqui no diagnóstico, porque ela demora cerca de 40 dias para que a gente tenha o resultado. Isso porque a micobactéria, ela tem a característica dela crescer lentamente. É um dos agentes que a gente fala que é fastidioso, quer dizer que ele cresce muito lentamente, por isso que a cultura demora para positivar. E essa cultura, ela precisa desse meio, chamado de Lowenstein-Janssen, que é esse meio aqui azulzinho, para que ela consiga, então, ter uma maior sensibilidade e especificidade. Que aqui a gente mostra aqui o crescimento, então, de uma Mycobacterium tuberculosis. Então, agora falando um pouquinho sobre o PPD, a gente tem que lembrar que ele é aquela reação de hipersensibilidade, e como eu falei para vocês, às vezes ele, conforme o tamanho da nodulação que ele forma, a gente vai considerar ele como positivo ou como negativo. Se aquela nodulação formada ela for maior ou igual a 5 milímetros, a gente vai considerar ela como positiva, e se ela for menor que 5 milímetros, a gente vai considerá-la como negativa. E isso aqui é um dado bastante importante em relação a essa positividade, em que a gente tem que interpretar ela independente do tempo de vacinação pela BCG. Então, se tem pouco tempo ou muito tempo, isso não vai influenciar a gente em considerar essa positividade da prova tuberculínica. Mas a gente tem que tomar cuidado em que a gente vai ter algumas situações em que ele pode vir falso positivo, em algumas situações que a gente pode ter ele falso negativo. As reações falso-positivas, elas vão acontecer, então, no indivíduo que tem a prova tuberculínica positiva e que ele não tem uma infecção latente pela tuberculose. Ela pode acontecer em um indivíduo que está infectado por alguma outra micobactéria ou que foi vacinado pela BCG, principalmente se ele foi vacinado ou revacinado após o primeiro ano de vida. Por que isso? Porque após esse período, a gente tem uma reação muito maior à BCG, e essa reação ela costuma ser muito mais duradoura do que ali num recém-nascido, que é quando a gente aplica a dose da vacina da BCG. E a gente vai pensar nos falsos negativos, quando a gente tem uma situação, por exemplo, em que a minha tuberculina ela foi mal conservada, lembrando que a tuberculina é a substância que vai ser injetada, então ali para poder avaliar a reação de hipersensibilidade, a gente também pode ter um falso negativo por um leitor inexperiente ou com vício de leitura, num caso de uma tuberculose grave ou disseminada, em outras doenças infecciosas agudas virais, bacterianas ou fúngicas, num quadro de uma imunodepressão avançada. Isso aqui é muito importante, porque um paciente com imunodepressão avançada, um imunocomprometido de forma grave e importante, ele não vai ter a capacidade de fazer essa reação de hipersensibilidade. Não quer dizer que ele não tenha a micobactéria ou que ele não foi contaminado por ela. Ele não consegue fazer um PPD positivo pela falta aí de possibilidade de reação do seu organismo. Nos casos em que a gente tem uma vacinação com vírus vivo num período menor de 15 dias, o nosso PPD também pode dar falso negativo. Nas neoplasias, especialmente aqui de cabeça e pescoço, e nas doenças linfoproliferativas, nos desnutridos, nos pacientes com diabetes, insuficiência renal ou outras condições metabólicas, isso no mesmo sentido de um paciente imunocomprometido, pela dificuldade do organismo dele em fazer aquela reação de hipersensibilidade. A gente também tem a gravidez, crianças menores de 3 meses de vida, idosos acima de 65 anos, também fazendo falso positivo no PPD, e um paciente que esteja com uma febre durante o período da realização da prova tuberculínica e nas horas que a sucedem. Então, tomar cuidado que se esse indivíduo está com febre ali naquele momento, que a gente pode ter esse PPD falso negativo, dificultando a gente aí na interpretação
daquele quadro clínico. Isso é muito importante, especialmente aí nas crianças, em que a gente vai ter os quadros das febres de origem indeterminada, que podem ser diárias, e que isso acaba atrapalhando a gente na interpretação do PPD. Então, na criança, por a gente ter todo esse contexto que a gente falou até agora, de pulse vacilar, de situações em que a gente tem o PPD falso negativo, especialmente nas crianças com febre, foi criada então uma ferramenta diagnóstica para nos ajudar a tentar pensar num diagnóstico de tuberculose. Essa ferramenta é um sistema de score, então a gente vai dar pontos para os achados em que a gente tem, para a gente ver se aquela tuberculose ela é possível, ela é provável ou se a gente vai descartar. Então aqui, começando pelo quadro clínico radiológico, a gente vai ter a pontuação de 15 pontos se eu tenho sintomas ou alteração no raio-x que estão presentes por mais de 2 semanas. A gente vai ter 5 pontos nas crianças assintomáticas ou com sintomas menores que 2 semanas, ou uma alteração no raio-x também menor que 2 semanas. E nas crianças que têm os sintomas respiratórios, que eles melhoram com antibiótico, ou sozinhos e com raio-x normal, a gente vai ter menos 10 pontos, tornando isso aqui improvável a gente pensar numa tuberculose, por isso esse ponto negativo. Aí outra coisa que a gente vai avaliar vai ser a questão da epidemiologia, o contato com o adulto. Lembra que eu falei? Quando a gente tem uma criança com diagnóstico de tuberculose, a gente tem que ir atrás que a gente teve alguém multibacilar, ela em contato com ela, que transmitiu essa micobactéria. Então, nesse sentido do contato com o adulto, na parte epidemiológica, a gente vai avaliar aqui, próximo ou nos últimos 2 anos, um contato com alguém com tuberculose, ela ganha 10 pontos, ou se não teve nenhum contato ou ele foi esporádico, não vai receber nenhum ponto. Uma outra avaliação que a gente faz é em relação ao estado nutricional. Se eu tiver aqui, então, uma desnutrição grave, ou seja, a criança com abaixo do percentil 10 de peso, ela ganha 10 pontos, e nas crianças aí com peso acima do percentil 10, ela não recebe nenhum ponto. Justamente porque a gente tem aquela tríade em que uma dos componentes dela é a questão nutricional, a perda de peso. Uma outra coisa que a gente vai avaliar vai ser aí o PPD. Se ele for maior que 10 milímetros, ganha 10 pontos. Se for entre 5 e 9, 5 pontos. E se for menor que 5, ele é considerado não reator, então não vai receber nenhum ponto. E aí a gente vai somando, a gente dá esses pontos conforme o quadro clínico apresentado pela nossa criança. E se a gente tiver uma pontuação que seja maior ou igual a 40, a gente tem um diagnóstico muito provável de tuberculose. Então é melhor que a gente inicie o tratamento para essa criança. Quando a gente tem uma pontuação de 30 a 35, esse diagnóstico se torna possível. Ele pode indicar, sim, um quadro de tuberculose. Então, a orientação é a gente, a critério médico, conforme aquela situação daquela criança, a gente avaliar os riscos e benefícios para poder iniciar o tratamento. Dependendo da situação, iniciar ou não iniciar, não vai estar errado. E nas crianças com menor que 25 pontos, o diagnóstico ele vai se tornar pouco provável e é ideal que a gente continue a pesquisar outras causas para aquele quadro clínico apresentado pela nossa criança. E uma situação muito especial que a gente tem dos quadros de tuberculose é a tuberculose latente. A tuberculose latente, então, vai ser quando aquela criança entrou em contato com a Mycobacterium tuberculose, ela tem a micobactéria, mas ela não tem sinais de doença ativa. Quando a gente faz aí uma exposição à tuberculose, a gente tem aqui uma chance de 30% de poder ser infectado. A gente tem um maior risco de adoecimento nesses primeiros 2 anos da primeira infecção, mas essa latência ela pode se estender por vários anos. Então, por causa disso, quando a gente pesquisa, por que a gente vai atrás da tuberculose latente? Justamente porque a partir do momento que eu entro em contato com a micobactéria e ela se torna latente no meu organismo, eu tenho uma chance, especialmente de nos próximos 2 anos, desenvolver a forma ativa da doença. Então, por isso que a gente sempre vai em busca dos quadros de tuberculose latente em algumas situações especiais. E quando que a gente vai pensar nessa possibilidade? Quando a gente tem aqui uma prova tuberculínica positiva
ou um IGRA positivo e eu não tenho nenhum sinal ou sintoma ou radiológico para eu pensar na possibilidade de tuberculose e doença. E aí, então, o tratamento dessa afecção da tuberculose latente, ela vai reduzir esse risco de adoecimento pela tuberculose ativa. Então, eu vou diminuir a chance em que ela se manifeste de uma maneira a se tornar aquele indivíduo transmissor dos quadros da Mycobacterium tuberculose. E isso daí a gente vai ter essa redução aí de 60% a 90%. A tuberculose latente, ela ainda tem uma situação peculiar naqueles indivíduos em que tem HIV. Então, nesses indivíduos, o que a gente tem que levar aqui em consideração na questão do tratamento? Então, se a gente tem um indivíduo que é HIV positivo e tem um raio-x normal, mas o CD4 dele é menor que 350, independente da prova tuberculínica ou do IGRA dele, ou o CD4 dele é desconhecido, a gente vai considerar aí um tratamento para tuberculose latente. Naqueles indivíduos que também têm raio-x normal, com o CD4 já melhor, acima de 350, com a prova tuberculínica ou IGRA positivo, a gente também vai considerar tratamento. Naqueles pacientes que têm um raio-x normal, mas que ele tem um contato institucional ou intradomiciliar com pacientes com tuberculose pulmonar ou laríngea, independente do resultado da prova tuberculínica ou do IGRA, a gente também vai tratar essa tuberculose latente. E naqueles em que a gente tem um raio-x que ele é normal e que o PPD ou o IGRA são positivos, sem tratamento na ocasião em que ele teve esse PPD ou IGRA positivo, a gente também vai tratar a tuberculose latente no intuito de evitar, então, que ele se torne aí uma tuberculose doença. E nos casos em que a gente tem um raio-x com uma cicatriz de tuberculose e esse paciente não foi tratado anteriormente, independente da prova tuberculínica, e eu excluir a presença de tuberculose doença, eu também, nesses casos, vou considerar o tratamento para tuberculose latente nesse indivíduo com HIV. E aí a outra situação especial é o manejo do nosso recém-nascido exposto. Nessas situações, a gente tem que esse recém-nascido, ele está, então, coabitando com o caso índice, que é aquele indivíduo bacilífero. O que a gente vai fazer nessa situação? A gente não vai indicar a vacina da BCG ao nascer, a gente precisa afastar a possibilidade de tuberculose congênita, que lembra que a gente falou que ela é rara ali, ao redor de 20%, mas esse indivíduo aqui teve contato, a mãe era bacilífera. Será que ele não tem sinais? Então a gente sempre tem que procurar. E a gente vai iniciar a quimioprofilaxia. E aqui a gente vai usar a rifampicina ou a isoniazida. E a gente vai usar isso aqui durante 3 meses. Ao final do 3º mês do uso dessa quimioprofilaxia, a gente vai fazer o PPD desse lactente. Se esse PPD ele for maior ou igual a 5, ou seja, reator, a gente vai fazer mais 3 meses da isoniazida, se ele estava usando a isoniazida, ou a gente vai fazer mais 1 mês se ele estava usando a rifampicina. Nos casos dos PPDs não reatores, ou seja, abaixo de 5, a gente então vai suspender o tratamento e vai indicar então a vacinação com a BCG. Nesses casos do manejo do recém-nascido exposto, o que é importante a gente lembrar? Que a amamentação ela não está contraindicada. A gente só vai pedir para suspender a amamentação se no caso a mãe estiver fazendo um quadro de uma mastite por tuberculose, porque aí esse recém-nascido ele pode acabar sendo acometido. Então, a tuberculose ela não contraindica a amamentação, exceto se eu tenho essa situação especial. Aqui uma questão, então, para a gente abordar esse recém-nascido exposto. A gente tem um menino de 15 dias de vida, que ele é trazido para consulta de puericultura, está em aleitamento materno exclusivo e não tem nenhum sintoma. Ele tem uma dose da vacina de hepatite B e ele tem um contato domiciliar que iniciou o tratamento de tuberculose pulmonar tem 1 dia. Esse bebê, no exame físico, ele não tem nenhuma alteração, ele está ganhando peso super bem em relação à alta, ganhando aqui 30 gramas por dia. Qual é a conduta, então, diante desse bebê que ainda não recebeu a vacina da BCG e ele tem um contato domiciliar confirmado de tuberculose?
a gente vai prescrever a rifampicina por 3 meses e depois disso vai fazer o PPD. Conforme o resultado do PPD, a gente toma a decisão de vacinar ou não vacinar esse bebê. E agora, falando então um pouquinho sobre o tratamento na infância da tuberculose, a gente vai ter o princípio do tratamento nas crianças menores de 10 anos, o uso de 3 drogas, em que a gente vai fazer 2 meses do uso de rifampicina, isoniazida e pirazinamida, e a gente vai fazer depois 4 meses de rifampicina com isoniazida. Aqui é importante saber a diferença, então, que as crianças menores de 10 anos, a gente vai fazer esse esquema com 3 drogas, ou seja, quem eu estou tirando aqui? O etambutol. Por que isso? Porque existem os trabalhos, né, mostrando que as crianças são paucibacilares, então a gente pode tratar com 3 drogas, e o etambutol, ele aumenta esse risco de neurite óptica, em que o principal sintoma que aquele paciente vai ter é a alteração da percepção de cores. E aí, então, no intuito de evitar a evolução para essa neurite óptica, a gente, em crianças menores de 10 anos, não faz o uso do etambutol. Quando a gente vai para as crianças maiores, aí a gente já faz esse esquema de 4 drogas. Então, o tempo vai ser o mesmo, a única diferença vai ser a associação dessa 4ª droga nos primeiros 2 meses. Então, nesses primeiros 2 meses, a gente vai usar rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, e nos 4 meses seguidos, a gente vai usar rifampicina e isoniazida. Então, lembrar que esse nosso tratamento, menor de 10 anos com 3 drogas, acima de 10 anos com 4 drogas. Isso nos primeiros 2 meses. Depois, nos últimos 4 meses, o tratamento é igual. Então, a gente tem um total de tratamento de 6 meses para tuberculose na infância. Só que a gente tem algumas situações especiais, como sempre aí na pediatria, em que a gente vai ter um tratamento diferenciado. Então, na neurotuberculose e na tuberculose osteoarticular, a gente também vai ter aqui o mesmo tratamento, as mesmas drogas, a diferença vai ser o tempo de uso. Então, a gente vai fazer o tratamento por 1 ano. Então, nos 2 primeiros meses, nos menores de 10 anos, rifampicina, isoniazida e pirazinamida, e nos acima de 10 anos, a gente associa o etambutol nesses primeiros 2 meses. Depois disso, a gente segue 10 meses para menores e maiores de 10 anos com rifampicina e isoniazida. E aqui é importante a gente lembrar que nos quadros de neurotuberculose, a gente vai iniciar também o uso de corticoide por 4 a 8 semanas. E nos quadros de tuberculose latente, a gente tem alguns esquemas, a gente tem 3 esquemas diferentes que a gente pode usar. O esquema preferencial na infância, a gente tem a isoniazida. O mais importante dela é que a gente precisa fazer um total de 270 doses. E essas 270 doses, elas podem ser distribuídas ao longo de 9 a 12 meses. Só que num paciente que está tendo uma boa adesão, eu posso reduzir esse tempo de tratamento e reduzir o número de doses. Então, naquela família que eu tenho certeza que está tendo um bom acompanhamento, uma boa adesão desde o início, a gente pode considerar 180 doses distribuídas ao longo de 6 a 9 meses. E aqui as doses, nos maiores de 10 anos, a gente vai usar de 5 a 10 miligramas por quilo, até uma dose máxima de 300, e nos menores de 10 anos, a nossa dose vai ser de 10 miligramas quilo dia, também respeitando esse máximo de 300. Então, lembrar sempre, o mais importante é o número de doses que esse meu paciente deve receber. A outra maneira que a gente tem para tratar vai ser o uso, então, da rifampicina. Só que a rifampicina, ela vai ser um esquema que a gente deve deixar, principalmente aí para os mais velhos, acima de 50 anos de idade, nas crianças menores de 10 anos de idade, nos hepatopatas e naqueles com contato com um indivíduo que tem tuberculose resistente à isoniazida ou que tem alguma intolerância à isoniazida. Aqui o que é importante a gente lembrar? Que se eu estou tratando uma tuberculose latente no indivíduo HIV, lembra que nessa situação vai ser muito importante o tratamento? A gente vai ter várias situações em que a gente vai indicar. Se esse paciente ele estiver usando no seu tratamento da TARV, da terapia antirretroviral, um inibidor de protease ou um dolutegravir, aí a gente não pode fazer o tratamento dessa tuberculose latente com rifampicina. E quando eu uso essa rifampicina, eu vou fazer então aqui um tratamento
com bem menos doses do que a isoniazida, vão ser aqui com 120 doses, que vão ser tomadas ao longo de 4 meses, podendo usar aqui até 6 meses. No caso de adultos e adolescentes, a gente usa uma dose de 10 mg quilo dia também, com uma dose máxima de 600 mg. E nas crianças menores, a gente faz aqui uma dose que pode variar de 10 a 20, com uma média aqui de uso de 15 mg quilo dia, até essa dose máxima também de 600. E aqui a gente tem também que o mais importante vai ser então o nosso número de doses. E aí um outro tratamento que a gente tem para esses quadros de tuberculose latente é a associação da isoniazida com rifapentina. Essa associação ela é muito boa porque ela facilita a posologia. Esse esquema de associação ele é recomendado então para todas as indicações de infecção latente, incluindo as pessoas vivendo com HIV. A gente vai ter a sua contraindicação para aqueles indivíduos HIV que usam inibidores de protease, que usam nevirapina e o tenofovir. Quando a gente fala que a gente tem um indivíduo que está usando o tenofovir, o efavirenz, o dolutegravir ou o raltegravir, a gente pode fazer o uso aqui sem a necessidade de ajustes de dose. A gente não deve usar esse esquema também naquela mesma situação em que aquela criança esteja em contato com um indivíduo com tuberculose que seja resistente à isoniazida ou que tenha intolerância à isoniazida. E a gente não recomenda o uso na gestação por falta de estudos. E como que a gente faz então o uso dessa isoniazida e da rifapentina no mundo pediátrico? A gente tem aqui o uso dela durante 12 semanas e a dose dela é uma vez por semana. Então facilita muito o seu uso. E a gente vai usar aqui durante 12 a 15 semanas, ou seja, a gente espera um uso aqui de 12 doses durante 3 meses. Só que a isoniazida e a rifapentina, essa associação, ela só está liberada para o uso em crianças acima de 2 anos e acima de 30 quilos. Então, a gente vai ter aqui o esquema das crianças de 2 a 14 anos, a dose vai estar variando conforme o peso, e aqui a gente tem as doses, então, esperadas da isoniazida e da rifapentina. Nos casos dos adultos, desde adolescentes maior que 14 anos e maior ou igual a 30 quilos, a gente vai ter a dose fixa da isoniazida, 900 mg por semana, e a rifapentina, também 900 mg por semana. E é importante a gente lembrar que todos os casos de tuberculose devem ser notificados a partir do momento que ele é confirmado. Confirmei por critério, seja laboratorial ou clínico, eu devo notificar. E aqui a gente vai então para algumas questões relacionadas ao que a gente falou até agora. A gente tem uma família que tem uma mãe com 3 filhos. Esses 3 filhos, um tem 1 ano, o outro 3 e o outro 6 anos de idade. E aí houve um caso então nessa família de tuberculose. O avô dessas crianças que ficou lá, né, na casa deles durante 3 meses foi diagnosticado com tuberculose pulmonar há 20 dias. E ele iniciou então o esquema de tratamento básico de tuberculose. As crianças passaram por consulta e elas não tinham sintomas. Então, o que a gente deve fazer em relação a essas crianças que tiveram contato com esse avô com tuberculose? Então, a gente vai aqui na letra A gente tem as crianças de 3 e 6 anos devem fazer o PPD e a criança de 1 ano deve fazer o raio-x de tórax. Na letra B, inicialmente deverão ser solicitados raio-x de tórax e o PPD para as 3 crianças. Na letra C, se as crianças apresentaram o PPD negativo, é recomendado que se repita após 4 semanas. Na letra D, deve ser realizado o PPD nas crianças e se for menor que 5, aí sim fazer o raio-x de tórax. E na letra E, não tem indicação de exames nas crianças, porque elas estão assintomáticas, mas precisam ser reavaliadas a cada 2 semanas. Então aqui, só para a gente comentar um pouquinho mais, a gente tem então, na letra E, a gente não vai indicar exames complementares? Não, a gente vai indicar. Por quê? Teve contato com a tuberculose. E eu preciso entender se essas crianças têm uma tuberculose doença ou se elas têm uma infecção latente pela tuberculose. Então, a gente sempre vai fazer algum exame, alguma propedêutica
nessas situações de exposição à tuberculose em crianças. Na letra D, a gente fala aqui só que vai fazer primeiro o PPD e eu vou fazer o raio-x só se o PPD for não reator. Não, se ele é não reator, não tem por que eu fazer um PPD não reator e fazer o raio-x. A gente faz aí um combo de análise para a gente poder chegar se aquela criança tem a infecção latente ou se ela tem a doença por tuberculose. Na letra C, se as crianças tiverem um PPD negativo, a gente repete após 4 semanas. A gente não deve repetir o PPD ao longo dessas 4 semanas em um mês, que a chance dele vir positivo é maior, porque eu tive aquela injeção recente e eu posso fazer essa reação de hipersensibilidade só pelo contato recente aí com o PPD. Na letra A, ele traz que as crianças de 3 a 6 anos devem fazer o PPD e a de 1 ano só o raio-x. Não, a propedêutica não tem diferença conforme a faixa etária. Então, a nossa resposta, inicialmente deverão ser solicitados PPD e raio-x nessas 3 crianças, para a gente investigar se a gente tem um caso de uma infecção latente ou se a gente tem um caso de uma doença causada pela micobactéria. Aqui mais uma questão. A gente tem um escolar do sexo masculino, 6 anos de idade, que vai à UBS após o diagnóstico de tuberculose na sua avó. Essa avó cuida dessa criança todos os dias e ela iniciou o tratamento tem 35 dias. O menino não tem tosse, febre, nem qualquer sintoma. E ele foi vacinado com a BCG ao nascer. Qual é a conduta mais adequada, então? Aqui a gente tem a mesma situação. Uma criança que tem um contato domiciliar com uma pessoa com diagnóstico de tuberculose. Então, a gente tem que prosseguir na investigação. Tem infecção latente? Tem uma doença causada pela micobactéria? Então, a gente vai solicitar o PPD. E se a gente tiver ele reator, ou seja, acima de 8 milímetros, e não tem nenhum achado radiológico, a gente indica o tratamento para tuberculose latente. Mais uma questão para a gente abordar um pouquinho o assunto. Aqui a gente tem uma família, que é os pais e 3 crianças, com idade de 6 meses, 2 anos e 4 anos, e o pai recebeu o diagnóstico de tuberculose tem 2 meses. Ele está tratando bem, está evoluindo clinicamente muito bem e teve a negativação da bacterioscopia no escarro. A mãe e os filhos estão assintomáticos e não tem alteração no raio-x. O resultado do PPD realizado nas crianças foi o seguinte: 6 meses, não reator. 2 meses, igual a 10, ou seja, reator, acima de 5. E na criança de 4 anos, igual a 6 milímetros, ou seja, também reator, maior ou igual a 5 milímetros. Então, a gente tem 3 crianças com um contato domiciliar de tuberculose que não tem sinais de tuberculose doença, assintomáticas e raio-x normal, e que estão apresentando uma PPD não reator e 2 PPDs reatores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar o tratamento para infecção latente de tuberculose na de 2 e na de 4 anos. Por quê? Lembra? Não tem sinal de doença. Raio-x normal, sem sintomas, mas PPD reator. E aí a gente vai usar a isoniazida ou a rifampicina na dose de 10 mg por quilo durante 6 meses, no caso da isoniazida, e durante 4 meses, no caso da rifampicina. E no pequenininho a gente não vai fazer nada porque deu não reator. Por que a gente vai tratar a ILTB, a infecção latente pela tuberculose nessas crianças? Porque a gente tem esse risco futuro, especialmente nos próximos 2 anos, de fazer um quadro de tuberculose doença. E como que a gente previne, então, a tuberculose? A gente vai prevenir através da vacinação com a BCG ao nascer. É isso, gente. Muito obrigada. Espero aí que vocês tenham sucesso nas suas provas e que essa aula ajude vocês aí em todas as questões de tuberculose que vão aparecer por aí. Obrigada!